Olá, boa tarde, noite. Bom, as lacunas de pesquisa vão te levar ao mestrado. Esse é o tema da live de hoje. Vou falar sobre lacunas de pesquisa, tentar elucidar para muitas pessoas essa questão que se chama lacuna de pesquisa, que é tão famosa e ao mesmo tempo é tão incompreendida pela maioria dos estudantes. Vai ser o tema da live de hoje, beleza? Essa é a 17ª live da imersão Passeio no Mestrado. Lembrando que a imersão ela foi construída por mim em 20 lives, né, com temas bem específicos sobre o processo seletivo de mestrado. E hoje, na 17ª, a gente vai falar sobre lacunas. A gente ainda tem amanhã, quarta-feira, quinta e sexta. E sexta-feira encerra, a gente fecha com chave de ouro com a 20ª live da imersão. A gente finaliza as 4 semanas, mas na próxima semana, no dia 24, começa a oficina Mestrado Aprovado. Então, se você ainda não está inscrito, depois que acabar aqui a live, você vai no link que está no meu perfil aqui do Instagram. E se estiver me assistindo por outras plataformas, Facebook, YouTube, também no link que vai estar aqui abaixo, você consegue fazer a tua inscrição da oficina Mestrado Aprovado, ok? Então, muita coisa que a gente não trabalhou aqui durante a imersão, a gente vai trabalhar lá na oficina do dia 24 ao dia 28, ok? A imersão é um aquecimento. Se você está comigo desde o primeiro dia da imersão e junta aí com o que você ainda vai conferir durante a oficina, não tem como você não ter aí uma excelente preparação para o teu processo seletivo, ok? Daqui a alguns meses só vai me falar assim, professor, passei, e eu passei porque assisti a imersão, porque botei em prática tudo aquilo que o senhor me falou, né? E eu quero que vocês depois me deem esse feedback. Também quero muito que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, tá? Com os amigos, famílias, pessoas que vocês sabem que também vão passar por um processo seletivo de mestrado. Especificamente o tema de hoje, ele também serve muito para quem quer fazer um processo seletivo de doutorado, tá? Extremamente importante também para esse público. Então, clica aqui no aviãozinho, já compartilha para as pessoas e depois você também comenta para saber o que você está querendo, dúvidas que você tenha. Se tiver perguntas, tem uma opçãozinha que é uma interrogação, que você clica e digita a tua pergunta, tá? Fica mais fácil para eu aqui no final da live responder as perguntas de vocês se vocês digitarem dentro da caixinha de perguntas, tá? Vamos lá, vamos falar para vocês aqui. Eu aprendi esse negócio de fazer slide, projetar slide aqui no Instagram, na live do Instagram, e eu vou já colocar logo o nosso primeiro slide, tá? O primeiro ponto aqui da live de hoje, que é tentar caracterizar o que é a lacuna, a famosa lacuna ou as lacunas de pesquisa, tá? Então, eu peguei... Deixa eu desativar os comentários, porque aí vocês conseguem visualizar. Depois a gente volta. Então eu peguei, né, sinônimos de lacuna. A gente já começa a construir essa linha de raciocínio para que fique mais fácil o entendimento em relação ao que é lacuna. E aí, alguns sinônimos de lacuna. Lacuna é falta, lacuna é falha, lacuna é espaço, né? Lacuna é um buraco, lacuna é uma brecha. Então, são vários sinônimos para o que é uma lacuna. Se você pegar e projetar esses sinônimos e o que você entende desses sinônimos para as lacunas de pesquisa dentro desse universo científico, acadêmico, você vai ver que faz sim muito sentido. Que de fato esses sinônimos estão muito próximos, né, do que é uma lacuna de pesquisa. Então, uma lacuna de pesquisa é aquilo, por exemplo, que ainda não foi pesquisado ou que existe a necessidade de se avançar em pesquisa em relação a essas questões, a esse ponto, tá? Então, por exemplo, aquilo que ainda nunca foi pesquisado pode ser considerado, sim, uma lacuna de pesquisa. Mas aquilo que já foi pesquisado e que, por algum motivo, existe a necessidade de se investigar, se olhar com outros olhos para isso, né? Para tentar, por exemplo, aplicar essa pesquisa ou novos resultados a serviço de uma comunidade, de uma população, enfim.
Lacuna de pesquisa é sinônimo de falta, falha, espaço, buraco, brecha. A grande dificuldade nossa, né, como pesquisador, é exatamente essa. Como encontrar essas falhas, esses espaços, essas brechas, esses buracos? Existem algumas formas de a gente, né, que é estudante pesquisador, ou você, estudante pesquisador, encontrar quais seriam essas falhas, essas brechas, ou seja, essas lacunas de pesquisa. Vou falar para vocês um pouco aqui em relação a isso. Mas existem duas perguntinhas que você pode se fazer inicialmente, que é: o que falta? O que falta dentro da minha área de pesquisa? E o que falta sobre a minha temática, né? O que falta ser pesquisado na minha área? O que falta ser pesquisado sobre a temática que eu defini que vou pesquisar, ok? No final, eu sempre dou um espaçozinho para vocês fazerem os prints do que eu projeto, tá? Então, o que eu acabei de projetar vai voltar depois e vocês vão ter a oportunidade de fazer o print. Então, o que falta? Eu sempre venho falando para vocês assim, olha, para você, se você quer passar numa seleção de mestrado, você precisa bater o martelo. Eu venho falando com essa expressão, bater o martelo no mestrado que você vai fazer, bater o martelo na linha de pesquisa, bater o martelo em uma determinada temática, né? A gente já passou ao longo da imersão sobre esses pontos aqui, que onde eu falei e expliquei como que você faz para bater o martelo no mestrado, para bater o martelo, né, que é decidir qual é o teu tema de pesquisa, alinhado, obviamente, a esse mestrado, ou se você concorre para a vaga de um professor, para a área de interesse desse professor. Você já bateu o martelo, isso já está muito claro na tua cabeça, ok? Agora, isso já está claro para mim, eu já bati o martelo, eu sei qual é, eu até usei uma expressão aqui ao longo da imersão, que é, eu sei qual é meu quadrado, eu sei onde eu me enquadro, né? Qual é o meu nicho. É esse. Por exemplo, lá, eu pesquiso sobre gestão do conhecimento e eu sou da área de administração, então eu sei que eu sou da área de administração e que eu pesquiso gestão do conhecimento. Dentro da gestão do conhecimento, eu especificamente resolvi trabalhar a minha pesquisa de mestrado com gestão de conhecimento em um setor específico, porque isso se alinha a uma área de interesse daquele professor, daquele programa de mestrado que eu quero entrar e que eu quero conseguir a vaga dele. Isso está muito claro para mim, tá? Ok, agora dentro dessa área, que é a administração, dentro dessa temática, né, de base de interesse, que eu tenho como interesse, que é a gestão do conhecimento, o que falta ser pesquisado sobre gestão do conhecimento a partir do delineamento que eu fiz aqui nesse setor? Como que falta? Então eu tenho que saber isso. Esse é um primeiro ponto, responder essas perguntas. O que falta na minha área, o que falta eu saber ou ser pesquisado em relação a essa temática que eu escolhi, ok? Entendido isso, espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Que você precisa bater o martelo aí na área, na temática, e depois você procurar responder essas perguntas. O que falta na minha área ser pesquisado, o que falta na minha área, dentro da minha temática, ser pesquisado. É muito comum eu ouvir dos estudantes assim, prof, mas já se pesquisou tudo, não tem mais o que pesquisar, né? Todo tipo de pesquisa que eu pensar sobre essa temática já tem feita. Não. Isso é uma primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Até mesmo aquela temática que é muito batida, que já foi muito pesquisada, que você... E lembre, você é apenas um estudante pesquisador. Se você fosse o expert, se você fosse o cara ou a cara, você não estaria se prestando a uma seleção de mestrado. Porque você está fazendo um mestrado porque você quer se tornar o expert. Então você tem que baixar um pouco essa bola de achar que você sabe qual é o nível de pesquisa sobre aquela área ou aquela temática. Você não sabe. Parta do pressuposto de que você não sabe, você está caminhando para descobrir, para aprender. Então não existe aquela área que já se pesquisou tudo, não existe o tema que é menos importante ou que é mais importante. Qualquer temática ela é importante, basta você saber encontrar essa lacuna.
Basta você saber encontrar dentro dessa temática o que realmente pode ser importante para ser pesquisado nesse momento. Porque, para além da temática, existe, por exemplo, o contexto. Existe, por exemplo, a questão do tempo e do espaço sobre aquela temática que foi pesquisada. Eu vou falar mais para vocês aqui ao longo da live. Então, o primeiro ponto é, não ache que você sabe qual é o status de pesquisa sobre a temática que você escolheu para concorrer nesse mestrado. Você ainda não sabe. E é por isso que você está entrando num processo seletivo de mestrado. Todo tipo de pesquisa ou temática vai ter centenas de lacunas. Você só precisa ter a expertise de se colocar para encontrar essa lacuna, encontrar essas falhas, tá? Deixa eu projetar outro slide aqui. E aí você pode fazer algumas coisas. Eu sugiro para um pesquisador iniciante pensar essas duas coisas. A primeira, que você conversar com pesquisadores mais experientes, pessoas que já têm um conhecimento, e eu venho falando para vocês ao longo da imersão. Conversem, por exemplo, com pessoas que já passaram pelo mestrado. Se relacionem com quem especificamente já tenha feito mestrado nessa área ou o mesmo programa de mestrado que você quer concorrer. Não precisa ser do mesmo programa, mas tem que ser na mesma área, tá? Por exemplo, eu, José Neto, para quem não sabe, assiste a primeira live da imersão onde eu falo da minha história. Eu falo mais, mas eu sou formado em biologia. E, por exemplo, eu me formei em biologia e fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de desenvolvimento e meio ambiente. Isso é uma grande área, desenvolvimento e meio ambiente. Mas dentro dessa área eu fui pesquisando sobre uma temática específica que é a etnobiologia. E dentro da etnobiologia eu me especializei mais ainda dentro dessa área, tá? Mas enfim, quando eu quis fazer um mestrado, um doutorado nessa área, eu queria fazer nessa grande área que é desenvolvimento e meio ambiente. Então, se eu hoje fosse um pesquisador iniciante e tivesse um outro José Neto que pudesse me aconselhar para encontrar essas lacunas de pesquisa, para eu construir o meu melhor projeto para as minhas seleções de mestrado e doutorado, eu teria buscado alguém que tivesse feito mestrado e doutorado nessa área, nessa grande área de meio ambiente. Porque essa pessoa saberia me falar um pouco mais sobre quais são os tipos de pesquisa que, por exemplo, são mais relevantes para esse contexto, o contexto em que a gente está vivendo, né? Porque eu falei, não existe aquele tema que não é relevante, todo tema é. Depende muito, às vezes, do contexto, tá? Onde a gente vive. Às vezes depende não só do contexto, do cenário de pesquisa mundial, às vezes é um contexto cultural também, né? Sobre, por exemplo, até que ponto se avançou naquela temática, naquele estado, naquela região. Isso também é relativo. Então, você conversar com pessoas mais experientes da sua área, né, que pode, por exemplo, te aconselhar. Olha, eu acho que é mais interessante você, nesse momento, pensar sobre temática X, porque temática X, assim, assim, assado. Esse porquê da temática X, assim, assim, assado, é exatamente os elementos que essa pessoa mais experiente, mesmo inconscientemente, ela vai te dar para que você encontre a tua lacuna de pesquisa, para que você encontre o grande porquê de pesquisar naquela temática aquilo, definir aquele problema, definir aqueles objetivos. Quando a gente não tem isso muito claro, qual é a lacuna, a gente vai provavelmente construir problemas de pesquisa falhos e provavelmente construir objetivos falhos também, tá? Então, antes de eu sentar para escrever meu projeto mesmo, essa lacuna, né, ela precisa estar muito bem definida. Primeiro ponto que eu estou colocando aqui para vocês, converse com pessoas que já passaram por esse programa de mestrado ou já fizeram mestrado nessa grande área onde você está inserido, ok? Não necessariamente que tenham trabalhado com a temática, mas na grande área. Tá? E o outro ponto é esse, leia artigos de revisão. Por que você tem que ler artigos de revisão? Porque os artigos de revisão, obviamente, fizeram uma busca, né? Eles esboçaram ali um panorama das pesquisas
sobre aquela temática. Então você vai procurar artigos de revisão sobre a temática que você quer pesquisar, alinhada ao seu mestrado ou seu doutorado, e você vai tentar decifrar ou encontrar, às vezes, depende muito de quem escreveu, mas às vezes vai estar ali implícito, às vezes vai estar bem explícito realmente as lacunas, mas os artigos de revisão são o primeiro grande material aí que você vai ter que realmente consumir para que você encontre, né, as suas lacunas, as lacunas, na verdade, de pesquisa dentro da área, e que dentre essas lacunas você pegue a lacuna que você vai trazer para a tua proposta de pesquisa, que vai ser o norte da tua proposta de pesquisa. Tá? Então a pessoa que fez um artigo de revisão, ela fez, né, realmente uma busca, e acredita-se que essa pessoa fez uma busca realmente muito apurada sobre o que vem se pesquisando sobre aquela temática, né? Enfim, eu já falei de artigo de revisão também aqui em algumas lives, não foi durante a imersão, foi antes da imersão, mas você já tem uma noção do que é um artigo de revisão. E aí, tenha muito cuidado também, a observação que eu vou fazer é que artigo de revisão você vai utilizar para fazer a leitura, para você encontrar aí a tua lacuna de pesquisa, tá? Eu sempre falo para vocês sobre vocês sempre buscarem as melhores referências. As melhores referências, sem dúvida, são os artigos. São os artigos científicos publicados em revistas de qualidade e, especificamente, artigos que tenham uma divulgação científica ampla. Ou seja, artigos publicados em inglês, tá? Quem já me conhece sabe que eu critico um pouco a questão dos parâmetros, os quales, os fatores de impacto e tudo mais, mas nesse caso específico, busque encontrar artigos de revisão publicados em periódicos que tenham alto qualis e que tenham alto fator de impacto, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas anote isso se você não anotou. Não é qualquer tipo de artigo de revisão, tá? Porque tem muita gente por aí fazendo artigo de revisão, mas faz qualquer coisa. E aí isso pode ser um grande problema se você se basear nesse tipo de artigo para encontrar a tua lacuna. E aí você vai, com certeza, além desses artigos de revisão, você vai encontrar ali alguns elementos que você vai trazer para a tua proposta de pesquisa, tá bom? Bom, o Maurício Gomes Pereira, ele fala o seguinte, que existem, basicamente, 4 pontos a se pensar sobre as lacunas de pesquisa. Primeira coisa que você tem que pensar, sobre um tema pouco estudado, tá? Bom, o tema ele é pouco estudado, ele é pouco estudado. De fato, a gente fez, por exemplo, eu busquei os artigos de revisão sobre aquele tema. Eu encontrei um artigo de revisão, ou então não encontrei nenhum artigo de revisão. E, para além dos artigos de revisão, eu encontrei pouquíssimos também, obviamente, para eu encontrar um artigo de revisão, eu tenho que entrar numa base de dados. Nessa busca pelos artigos de revisão, na base que eu escolhi, eu vi que também tinham pouquíssimos artigos publicados. Deve ser por isso que ainda não tem nenhuma revisão sistemática, tá? Cuidado também. Dentro dos artigos de revisão, eu sugiro que você busque os artigos de revisão sistemática para poder ler e se embasar. E eu não encontrei. E aí isso faz com que eu conclua que esse tema ele é pouco estudado. Então, se um tema ele é pouco estudado, isso já é um ponto positivo grande para você trazer para a tua proposta de pesquisa e você colocar isso como a grande lacuna. Ou seja, lembra aqueles sinônimos que eu coloquei para vocês aqui no início da live? O buraco, o espaço, a brecha. Então, você vai preencher essa brecha, esse buraco, né, essa lacuna realmente, fazendo uma pesquisa sobre essa temática que tenha relevância, tá? Bom, o tema é pouco estudado. Ok, beleza, o tema é pouco estudado. Mas não adianta você só querer fazer pensar num projeto de pesquisa sobre um tema que ele é pouco estudado se os teus objetivos não são relevantes. Para além dessa lacuna, a gente tem que pensar também na questão da relevância
do que você quer de fato pesquisar. Não é só você defender o fato de que a sua pesquisa ela é importante porque esse tema ele é pouco pesquisado. Não, mas quais são os teus objetivos? Quais são as tuas intenções para que de fato você possa preencher essa lacuna, para que de fato realmente você faça com que essa lacuna deixe de existir, tá? Então, primeiro ponto é você pensar sobre temas pouco estudados. Eu vou fazer uma observação também sobre isso, porque os estudantes iniciantes, e até arrisco dizer pela experiência de ter convivido com pessoas no meu doutorado, no meu pós-doutorado, pessoas experientes que já passaram pela pós-graduação de estricto sensu, que não sabem muitas vezes fazer uma busca de fato apurada, né, nas bases de dados. E quando você não sabe fazer essa busca, provavelmente você pode defender a ideia de que o tema que você quer pesquisar, ele é pouco estudado, mas é porque você não soube fazer a busca, não é porque ele é pouco estudado. Porque a gente tem a mania de olhar muito para o nosso mundinho. Qual é o nosso mundinho? É aqui. Eu moro aqui, eu vou olhar para o que está aqui. Eu sou desse estado, dessa região, desse país. E não. Quando a gente fala em pesquisa científica, a gente tem que olhar para o mundo, o que o mundo está fazendo de pesquisa. E aí tem muita gente que se limita, às vezes, pela questão da língua. E aí, às vezes, você pensa o seguinte, esse tema é pouco estudado. Pouco estudado aqui no Brasil. Existe pouca publicação desse artigo em português. Mas se você for olhar, por exemplo, na Índia, tem muita pesquisa. Se você for olhar na Europa, tem muita pesquisa, tá? Por exemplo, na minha área de pesquisa, quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, pouquíssimos artigos. Mas quando eu olhava para os artigos, por exemplo, na Índia, eu encontrava vários artigos. E eu até me assustei. Eu digo, nossa, no país X, naquele país, o preconceito que às vezes a gente tem, né? Naquele país tem tanta pesquisa e aqui no Brasil não tem, pela falta da leitura. Então, eu falei ontem sobre a questão da importância da leitura para vocês. Eu disse que eu não ia adentrar ontem, porque não dá tempo, sobre as técnicas, mas um outro ponto importante da questão da leitura é isso, porque você não vai encontrar a tua lacuna se você também não tiver leitura, se você não se colocar para ler. Não só ler o que está aqui no teu mundinho, né? Do teu lado. Você tem que olhar para o que o mundo pesquisa, porque com certeza, às vezes aquele tema que você diz que é pouco, defende que é pouco estudado, ele não é. Lembra, uma coisa que eu sempre falo para vocês, a banca ela é experiente, o avaliador é experiente. Você não está escrevendo um projeto para um amador, você está escrevendo um projeto para um orientador, e aquela pessoa, certamente ela não orienta só no mestrado, orienta também no doutorado, também é supervisor de estágio pós-doutoral, deve ter ali no mínimo os seus 5, 10 anos de orientação. Então é uma pessoa que é experiente. Então você vem defendendo o fato que a tua pesquisa, que o teu tema é interessante, que os seus objetivos, o teu problema e tudo mais merece esse voto de confiança, né? Porque a pesquisa é pouco estudada e você vem preencher essa lacuna, quando na verdade a banca vai dizer o seguinte, nossa, essa pessoa não tem leitura nenhuma, porque se limitou a ler em português e esqueceu de olhar que sim, essa pesquisa é muito realizada e ela é muito avançada em outros países, existem muitas publicações em inglês. Então tenha muito cuidado com isso, sobre você querer defender essa lacuna do tema pouco estudado, se você não se colocou para ler, né, tudo sobre essa temática, não só aqui nas publicações em português, mas também em outras línguas, tá bom? Lembrando que outras línguas não é só o inglês, a gente fala muito no inglês, mas dependendo da área, dependendo da temática, você vai encontrar, por exemplo, publicações em espanhol, publicações em alemão, publicações em italiano, né, em francês, então não é só o inglês também. Tá vendo como não é fácil? Mas vale a pena. Bom, ampliação de pesquisas anteriores. Esse é o segundo ponto. Ampliação de pesquisas anteriores, tá? Isso é uma lacuna também. E é super interessante. Uma pesquisa já foi feita. Eu posso fazer uma pesquisa muito semelhante a uma outra que já foi feita? Pode.
Por quê? Porque você está ampliando. Eu fiz um trabalho sobre a questão da doença X no Brasil ou em determinada região no período X, do período X ao período Y. Bacana. Vamos pensar do ponto de vista epidemiológico, né? Se você for da área de saúde. Muito interessante para aquele momento. Agora é necessário que eu faça essa mesma pesquisa, quer dizer, eu faço uma nova pesquisa com o mesmo objetivo, com as mesmas intenções, para eu saber do ponto de vista epidemiológico se essa doença ela cessou, se ela avançou, qual é o status dela. Então, nesse sentido, eu vou preencher essa lacuna, que é para eu poder descrever, para eu ter uma noção de como que essa questão se encontra nesse momento. Porque essa questão é importante, porque eu sabendo como que essa questão de saúde pública se encontra nesse momento, eu posso pensar em redirecionamento de uma política pública já falha, entende? A gente agora está pensando uma determinada política pública que se vê em ação, ainda em execução, em vigência, ela, por exemplo, ela não tem o resultado que se espera. Por quê? Porque às vezes falta uma pesquisa para atualizar o status sobre essa questão, para redirecionar essa política pública. Então, eu posso sim utilizar esse ponto de ampliação de pesquisas anteriores como uma lacuna de pesquisa para o meu trabalho, a depender da minha temática, da minha área, tá? Então pense sobre isso, né? Eu dei um exemplo aqui da área de saúde, mas quem for de outras áreas, pense nisso também, tá? Confirmação de resultados. Bom, vamos lá, confirmação de resultados. Isso também está um pouco relacionado com essa questão de ampliação de pesquisas anteriores. A gente está vivendo um mundo assim, né, de pesquisas relacionadas à questão do Covid-19, né? Do coronavírus. Então, existem centenas de pesquisas acontecendo no mundo. Aí, por exemplo, país X fez uma pesquisa e ele concluiu a partir de conclusões preliminares de que essa vacina tal, feita com esse tipo de material biológico, vai ser mais interessante, mais efetivo por conta disso. Aí um outro país pega e pensa, né, em fazer essa mesma pesquisa e testar em outras condições ambientais. Para quê? Para fazer isso, para confirmar resultados. Então, veja também se a sua pesquisa, ela tem essa característica de confirmar o resultado de uma pesquisa que já foi feita ou que está sendo feita em paralelo, tá? Então, também verifique se, isso depende muito da área, do contexto, da temática, se você consegue trazer para a tua proposta de pesquisa esse tema, esse ponto-chave de lacuna, que é você confirmar resultados, tá? Então, isso aí também pode ser importante e pode ser um ponto que você traz para a tua proposta de pesquisa, né? A confirmação de resultados, tá? E um outro ponto que o Pereira traz é esclarecimento de controvérsias, tá? Então, esclarecimento de controvérsias em que sentido? Bom, prof, eu sentei, estudei e eu vi que determinado tipo de análise ela tem que ser feita segundo esse protocolo. O protocolo é assim, isso começa por aqui, vai por aqui, e continua por aqui, termina por aqui. E eu vi, a partir de toda a leitura que eu fiz, que a análise X tem que ser feita dessa forma. Porque se ela não fosse feita dessa forma, ou a coleta, eu falei de análise, mas por exemplo, a coleta de dados em determinada área precisa ser feita dessa forma, ou a análise dessa forma. Se, por algum motivo, alguém não faz dessa forma, o produto final, que é o resultado, ele vai ser um resultado que não condiz com a realidade, um resultado alterado. E todas as pesquisas que eu li, dos artigos que eu li até então, existe viés, existe erro. Porque o pessoal, já fez pesquisa com esse tema, já coletou dessa forma, já analisou dessa forma, mas todo mundo está fazendo da forma errada. Todo mundo
está cometendo esse erro metodológico, essa falha na construção da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa sobre essa temática, com esses mesmos objetivos, para mostrar que todas essas pesquisas que foram feitas até então estão erradas, porque estão errando nesse ponto da coleta, nesse ponto da análise. Então, nesse sentido, o que eu estou fazendo? A minha pesquisa vem esclarecer controvérsias, esclarecer erros metodológicos, por exemplo, de pesquisas anteriores. Então, eu estou trabalhando com temática que já foi abordada, às vezes com os mesmos objetivos, no mesmo contexto, mas a minha lacuna é esclarecer essas controvérsias, porque eu tenho uma bagagem de leitura e referências que vão estar junto comigo me apoiando nessa minha pesquisa, para que eu justifique essa minha lacuna. Entende? Então, esses são pontos importantes, ok? Claro para vocês, eu vou abrir aqui os comentários e tenho ainda um último slide para falar mais para vocês sobre a questão das lacunas. Pode ser que vocês tenham comentários aqui, perguntas e tudo mais. Vamos lá. Bom, quais os melhores sites para encontrar artigos de revisão? Então, os melhores sites, não existe o site, existe as bases de dados. Então, por exemplo, você pode ir no Cielo Brasil, na Scopus, no PubMed, você pode, inclusive, ir no Google Acadêmico, se você quiser. Não é um site, são bases ou plataformas de pesquisa que você precisa acessar para que você encontre não só artigos de revisão, mas todos os artigos científicos de qualidade. Ficou claro para vocês, gente? A Helenice disse que a explicação maravilhosa, muito claro. Então, quando vocês forem construir os projetos de pesquisa de vocês e tiverem que colocar a tal da lacuna de pesquisa, vejam se vocês conseguem justificar, que a lacuna também está completamente relacionada à justificativa da tua pesquisa, se vocês conseguem encontrar esse porquê de vocês pensarem nessa temática, nessa proposta de pesquisa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui, vou já passar o outro slide. Obrigado, Antônio, Francisca, a Dani, Michele, o pessoal que está aqui sempre comigo. A Josi vai assistir em tempo real. Vai me dizendo aí o que você está achando, viu, Josi? Tá? Vou já... o Carlos colocou muito boa apresentação. Obrigado. Obrigado você, Carlos. A Simone colocou. No esclarecimento de controvérsias, pode esclarecer dados, um novo olhar? Pode, tá bom? Pode sim, Simone. O que eu falei agora há pouco para vocês sobre a questão de vocês terem referências que vão ajudar vocês na hora de vocês defenderem a tua proposta, de realmente deixar mais clara a tua lacuna, que é, por exemplo, você trazer sempre referências. Eu vou já mostrar o último slide, isso vai ficar mais claro para vocês, tá? De vocês trazerem referências que vão apoiar vocês na hora de defender a proposta de pesquisa. Lembrando, gente, o seguinte... do meu grupo no Telegram, do meu canal no YouTube e também o Facebook, enfim, todas as minhas redes sociais e da Oficina Mestrado Aprovado. No link aqui do meu perfil, vocês encontram o meu link do Linktree e vocês conseguem entrar em tudo. Se inscrever para a oficina, entrar nos canais do Telegram, beleza? Não esqueçam disso. Dei uma pergunta aqui. A Jane também está aí. A Fabinice perguntou: no caso de políticas públicas voltadas à educação brasileira, é necessário buscar artigos estrangeiros? Fabinice, na verdade, não é que é necessário buscar artigos estrangeiros, mas é você, por exemplo, fazer uma busca nessas bases de dados, porque às vezes o meu artigo é sobre dados brasileiros, mas eu publiquei em inglês ou em espanhol ou em outra língua, porque eu visei a divulgação científica desses meus dados, tá? Então não é que é buscar artigos estrangeiros, mas buscar artigos publicados em inglês relacionados a pesquisas que foram realizadas aqui no Brasil, tá? E aí, uma coisa que é interessante também é você buscar, nesse caso, as pesquisas estrangeiras,
mas no sentido de dizer o seguinte, porque uma das coisas que é importante também quando você está justificando, a live não é de justificativa, tá? De projeto, mas só já pincelando aqui para vocês, que às vezes você fazer comparações de cenários pode ser interessante para que você consiga justificar melhor a tua pesquisa. Então, comparar o cenário de uma política educacional brasileira com uma política parecida, semelhante, enfim, em outro contexto de outro país. Talvez seja interessante também, no sentido de comparar. Obrigado, gente, a Simone disse. Né? Vamos para o último slide, senão, lembrar para vocês o seguinte, hoje às 18 já passou, né? Às 20 horas eu vou estar no Jornada Acadêmica, que é o Instagram da Juliana, e eu vou falar sobre processos seletivos de uma forma geral, tanto de mestrado quanto de doutorado, tá? Então me acompanhem também lá, deem essa força, mostrem para os seguidores da Juliana que eu tenho seguidores também. Estejam comigo às 20 horas hoje. Carlos, ao definir o meu quadrado, não seria interessante pedir ao orientador para pesquisar algo que ele estude e não foi pesquisado ou tem lacunas, já que é expert e conhece bem o assunto? Carlos, a observação que eu sempre faço é assim, você pedir ao orientador, se o teu processo seletivo, ele exige um projeto de pesquisa, às vezes na inscrição ou ao longo do processo seletivo, o que acontece? Você não tem como pedir ao orientador. Porque se você pede ao orientador para que te mostre as lacunas, essa pessoa vai dizer o seguinte, nossa, eu nem conheço o Carlos. Ele está concorrendo para uma vaga para mim. Ele quer que eu mostre o segredo da construção da pesquisa dele, porque a lacuna é o segredo da construção. E aí, isso é você delegar para o teu orientador uma coisa que é responsabilidade 100% do estudante. Responsabilidade 100% sua, tá? Eu venho falando sempre ao longo das minhas lives, enfim, da minha fala aqui, que você precisa mostrar o teu perfil de pesquisador para que você tenha mérito para entrar no mestrado, para entrar no doutorado. E se você comete esse passo errado, eu fiz uma live aqui falando sobre o que pode fazer que você saia da concorrência, que você não consiga aprovação. Foi um tema mais ou menos assim. E esse é um dos pontos. É o passo errado. É você delegar, você querer que o teu orientador te mostre uma coisa que você que tem que enxergar. Uma coisa também que atrapalha muito a relação entre orientador e orientando, muitas vezes é isso. É você não saber o que é competência do estudante, o que é competência do orientador / supervisor. O orientador, ele é um supervisor, ele está aqui de cima te dizendo, acho que isso está certo, acho que isso está errado, ele também não é o dono da verdade, mas ele é uma pessoa mais experiente que vai te dizer, vai, não vai, mas ele não pode te dizer como você ir. Você tem que mostrar que está indo e ele vai te dizer, está indo para o lugar certo, está indo para o lugar errado. É assim que funciona o papel do orientador. Paula está aí. As dicas dele me ajudaram muito no projeto. A Cleia. Ótimo. Gente, qual é o Instagram da Juliana correto? Se alguém souber, digita, é jornada.acadêmica, se eu não me engano, tá? Bom, vamos aqui para o último slide. Eu vou tirar aqui os comentários para poder projetar o último slide, tá? Onde é que tira? Tá aqui. Pá, foi. Então, o Lugoboni, ele fala que no exercício de você encontrar uma lacuna de pesquisa ou lacunas de pesquisa, você precisa ler, né? Eu falei para vocês, a partir de você ler, ter uma larga leitura sobre a temática. E nessas leituras existem algumas questões que você precisa tentar encontrar, né? Seis principais questões, que são essas aqui. Primeira em quais contextos essas pesquisas foram realizadas? Lembra que eu falei do contexto? Em quais contextos? É um contexto que mudou, o cenário mudou. Então, se o cenário mudou e as pesquisas não foram atualizadas, de repente eu tenho uma lacuna aqui nas minhas mãos, né? Segundo, quais foram as variáveis usadas para a realização do estudo, né? Por exemplo, determinado tipo de estudo já realizado,
Ele estudou, por exemplo, a variável de gênero, mas ele trabalhou só com mulheres. Ele não trabalhou aquela temática com o gênero masculino, tá? Ou, por exemplo, pessoas que não se enquadram no gênero masculino e no gênero feminino, né? Então, eu posso trabalhar, né, essa pesquisa agora com essas pessoas que não se enquadram necessariamente no gênero masculino e no feminino. Então, já tem uma lacunazinha aqui para mim. Eu só tô dando exemplos rápidos para vocês. Então, não consigo dar muitos exemplos, senão que eu vou passar a noite toda com vocês e o Instagram não deixa. 3. Quais foram os métodos usados para chegar às conclusões apresentadas? Quais foram os métodos que foram utilizados? Se trabalhou com temática X naquele contexto, com aquelas variáveis. No entanto, aquela pessoa coletou os dados com formulário. E eu acho que para aquele contexto, para aquelas variáveis, a melhor forma de coleta de dados não é com formulário, é com questionário. Então, eu estou fazendo o quê? Uma adaptação do método utilizado para, inclusive, de repente, eu comprovar controvérsias, vieses que foram, né, que essas pesquisas deixaram passar, né, ao longo do tempo em que foram feitas. 4ª questão. Em qual período histórico a pesquisa foi realizada? Né? Qual período histórico? 5ª. Que tipo de dados a pesquisa analisou? Que tipo de dados? Foram dados quali? Foram dados quanti? Né? Foram dados primários? Foram dados secundários? Então, se foram trabalhados, todas essas pesquisas foram com dados secundários. Agora eu vou fazer a mesma pesquisa, mas com dados primários. Porque eu acho que eu vou ter aqui melhores condições de analisar esses dados e chegar às conclusões mais próximas da realidade. Enfim. E a 6ª questão, quais são as sugestões de trabalhos futuros na conclusão das pesquisas identificadas? Isso aqui é a cereja do bolo quando você está analisando artigos, lendo artigos, né? Os bons artigos, eles sempre deixam sugestões de pesquisas futuras. Então, quando você estiver lendo não só os artigos de revisão sistemática, mas também outros artigos sobre a tua temática, observe isso. Veja se esses artigos, nas conclusões, nas considerações finais, enfim, no nome de seção que aparecer. Às vezes tem artigo que traz conclusão, algum traz conclusões, outro traz considerações finais, né? Eu não vou entrar no mérito da nomenclatura da seção, já falei aqui em outras lives, mas dependendo muito da área, do tema, de quais eram os objetivos, essa nomenclatura muda. Olhe para essa última seção dos artigos e veja se esses autores estão fazendo sugestões de pesquisa. Que tipo de pesquisa? E não só sugestão. Porque eu, José Neto, posso ser um autor inexperiente fazendo uma sugestão de pesquisa que não tem um porquê ser pesquisado. Mas se, sobretudo, esses autores, na conclusão desses trabalhos, eles sugerem novas pesquisas e eles justificam por que eles estão sugerindo essas novas pesquisas. Pronto, minha gente, você não vai bater cabeça. Se você pega o autor top de linha, os autores referências da tua área, na tua temática, e essa galera está dizendo para você que falta pesquisa nisso aqui, por conta disso, você já está com a tua lacuna na mão, ó, de mão beijada. Entende? Você só vai fazer o quê? Aprofundar as tuas leituras para trazer mais, para fundamentar mais o porquê de trabalhar com aquela temática. Tá bom? Vamos lá, ativar novamente os comentários. A Jane colocou, ainda lendo os artigos em busca da minha lacuna para o doutorado, mas já com um pré-projeto em vista. Show de bola. E o que a Jane colocou, ainda lendo para buscar essa lacuna, encontrar essa lacuna, mas com projeto em vista. Então, pré-projeto em vista. Ele tem que estar realmente aqui, ó, na sua vista, na sua frente. Você lê e você coloca no papel. Você tem uma ideia e coloca no papel. Foi o que eu trabalhei com vocês ontem, ok? Porque às vezes essa lacuna vai vir do que eu falei ontem. Eu ia falar de lacuna ontem e não deu tempo, né? Porque ontem rendeu muito a live. Por quê? Porque às vezes quando você coloca no papel, você tem
você vai trabalhando mentalmente tudo aquilo que você leu, a lacuna ela vem com inspiração, ela vem com insight. E às vezes você leu tanto e você sai da condição de eu não sei de nada, eu não tenho uma noção do que eu quero pesquisar, eu não tenho uma noção da temática, eu não sei o que é lacuna, mas o fato de você estar no processo lendo, e obviamente com técnica, fazendo colocando em prática as sugestões que eu falei para vocês aqui ao longo da imersão, naturalmente o negócio vem, naturalmente a jornada acadêmica, né? Jornada ponta acadêmica. Naturalmente, nessa jornada, a tua lacuna ela aparece, né? Dentro desse processo de você fazer as leituras da forma correta, sabendo o que observa dentro desses artigos. Às vezes a lacuna ela vem por essa inspiração, porque ou seja, o conhecimento já está aqui, ele já faz parte de você. Você já é um pesquisador, mesmo sem ter passado no mestrado, mesmo sem estar fazendo aquela pesquisa, mesmo sem aquele projeto estar pronto, né? Aquele projeto está em vista, mas o fato de eu estar no processo, na jornada, lendo, colocando tudo que eu passei para vocês em prática, você já é um pesquisador, e nem magicamente, porque não é, mas de repente você sai dessa condição de não sei para a condição eu sei e eu tenho certeza do que eu quero, e é isso, e eu vou escrever agora, e eu vou me submeter ao processo seletivo e eu vou passar, tá? O Hugo perguntou, a live vai ser às 8 horas, às 20 horas, né? Daqui a pouco. Cris colocou perfeito. Qual horário tá, às 20 horas. Isso, hoje. Você pode tratar de duas lacunas na mesma pesquisa? Júlio, não é ideal você tratar. Porque uma lacuna, ela já né? Ela já tem a sua magnitude, né? Por exemplo, eu falei para vocês lá os sinônimos, o buraco, né? A brecha. Você pode preencher duas brechas ao mesmo tempo? Pode. Mas o ideal é você preencher primeiro um buraco, né? Nessa comparação grosseira com os sinônimos que eu apresentei para vocês aqui no início da live. É melhor você preencher primeiro e bem feito, para depois você passar por um outro trabalho, que é o outro buraco, a outra lacuna. Então, assim, um grande problema, um grande defeito, né, de alguns estudantes iniciais é, por exemplo, querer fazer tudo. E aí, o tema hoje não é objetivo, né? Mas assim, enfim, a gente acaba linkando com outras coisas. Quando eu vejo num projeto uma pessoa que traz 300 mil objetivos, ela quer preencher, no final das contas, várias lacunas, mesmo se ela sem saber, mesmo se ela ter noção do que é lacuna. Mas às vezes ela quer preencher várias lacunas. E é por isso que o projeto dela não vai para frente. E é por isso que, por mais que ela tenha ótimas lacunas, o projeto dela passa a não ter sentido. Porque ela está misturando as coisas e querendo e abraçar o mundo com as duas mãos, como a gente fala, né? Como minha mãe fala. Abraçar o mundo com as duas mãos. E aí a gente tem que entender... Uma das coisas que o estudante pesquisador tem que entender é que você não vai morrer depois do mestrado. Você vai fazer um doutorado, depois você vai fazer um estágio pós-doutoral, um segundo estágio pós-doutoral. Você pode vir fazer um concurso público para professor, orientar pesquisas e fazer outras pesquisas, enfim. Você vai passar o resto da sua vida pesquisando se assim você quiser ser, né, um pesquisador. Então, exatamente por conta disso, não é interessante você ter várias lacunas dentro de uma única proposta. Pegue uma lacuna e trabalhe muito bem essa lacuna. Preencha muito bem esse buraco para que ele não tenha nenhum defeito. E aí depois, numa outra jornada, no teu doutorado, você pode preencher uma segunda lacuna. No teu estágio pós-doutoral, preencher uma outra lacuna que você já visualizou agora, né, na preparação para o mestrado. Tá bom? Carlos, está disponível, tá? As lives. Todas no meu IGTV. Vão ficar disponíveis até o início da oficina, tá bom? Depois elas saem. Hoje tem outra live, tem às 20 horas. Tá? Raquel, tá tudo disponível no meu IGTV. No meu IGTV, no meu Facebook, na minha página do Facebook, no meu canal no YouTube. Todas as lives eu tô colocando nessas 3 plataformas.
Você pode citar, você só não vai defender que é tua proposta de pesquisa, tá? Beleza, gente? 18h52. Temos 52 minutos de live, mais ou menos, isso, né? Gostaram da temática? Foi esclarecedor para vocês? Querem fazer print? Se quiserem, eu volto aqui com os slides para vocês fazerem print. Quem não fez print? Carolina Neiva, não fez o hashtag Mestre MPM hoje? Não querem print, né? Então já posso encerrar a live. Show. Show de bola. Qual é o tema de amanhã? Bom. Ah, verdade. Tava nos comentários. Pronto, já fizeram um print. Tema da live de amanhã. Só amanhã que vocês vão saber. Amanhã eu vou mandar para vocês. Quem tá no meu canal do Telegram vai receber o tema da live, mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde. Também quem tá na minha lista de e-mails vai receber o tema da live entre 3h30 e 4h30 da tarde, tá bom? Mas certamente é um tema, obviamente, bacana, vai servir para vocês. E sempre conteúdo de qualidade, né? Pronto. A Ana Cláudia colocou, hashtag MestroMPM. Vou colocar aqui, vou fazer pose para vocês fazerem o print e depois vocês me marcarem aí e guardarem, né, para vocês, que é o mais importante do que só me marcarem. Vou terminando uma, quarendo outra e outra. Tá, eu vou tirar os comentários, aí eu coloco, tá bom? Bom, para quem chegou mais recentemente, esse foi o primeiro slide, tá bom? Minha cara fazendo pose. O segundo slide foi esse daqui. O terceiro slide foi esse daqui. E o quarto e último slide foi esse aqui. Ok? Beleza? Daqui a pouco, às 20 horas, lá no Jornada.acadêmica da Juliana, mais uma live falando sobre processos seletivos, tanto de mestrado quanto de doutorado. Amanhã, mais uma live da imersão, no mesmo bate-horário, às 18 horas, com... Ficou os comentários no último, foi? Com outro tema. Pra mim não ficou, Michele. Vou botar rapidinho aqui. Não, deixa eu ver. Eu tinha tirado já os comentários. Tá bom? Ok. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Vou agora jantar, comer alguma coisa. E a gente se encontra às 20 horas, tá bom? Quero todo mundo aqui lá às 20 horas na live com a Juliana. Beijo. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã não. Até daqui a pouco, às 20 horas. Aí depois das 20 horas, aí vai ser até amanhã. Obrigado vocês.